Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos, comemoramos todos os fiéis defuntos. Todos nós temos familiares, amigos, pessoas que foram do nosso convívio, que já faleceram. Hoje a igreja celebra esse dia de todos os fiéis defuntos, como uma maneira de nos ajudar a recordar de todos eles, para que todos nós como igreja rezemos por todos eles, pelos conhecidos e pelos que não conhecemos, por aqueles que foram bons e para aqueles que nem tanto assim, por todas as pessoas falecidas do mundo inteiro. A celebração dos fiéis defuntos é uma solenidade que tem um valor profundamente teológico, porque chama a nossa atenção para todo o mistério da existência humana, desde suas origens até o seu fim e para além também. A novidade introduzida pela nossa fé é a esperança. Nós, cristãos, acreditamos em um Deus que não é apenas criador, mas também juiz. Logo, Deus é também um juiz. O seu juízo vai para além do tempo e do espaço, em uma vida após a morte e na vida eterna, na qual o reino de Deus se realiza plenamente. O julgamento do Senhor será duplo. Além de responder individualmente às nossas ações, no final dos tempos seremos chamados a responder-lhe também como humanidade. Se morremos em Cristo, porque vivemos a nossa vida em comunhão com Ele, seremos admitidos na comunhão dos santos. Ontem nós rezamos por todos os santos e santas. Se morremos em Cristo, porque vivemos a nossa vida em comunhão com Ele, seremos admitidos na comunhão dos santos. A celebração de hoje se insere nesta perspectiva. A igreja não esquece seus irmãos e suas irmãs falecidos, mas reza por eles, oferece sufrágios, celebra missas e oferece esmolas, para que também as almas que ainda precisam de purificação após a morte possam alcançar a visão de Deus. Por isso a igreja orienta a rezar pelos mortos. Nesse dia de hoje, é comum em todo o mundo as pessoas visitarem os cemitérios, porque ali nós depositamos os restos mortais, assim dizemos, daqueles que faleceram. Visitar o cemitério é uma forma de fazer memória dessas pessoas que foram importantes para nós e também de rezar por todas as almas, por todos os defuntos que já partiram. Rezar faz bem, rezar nos une a Deus. Rezar é uma maneira de pedir por todos aqueles que não rezam, por todos aqueles que já partiram, que já se foram e hoje de maneira especial então pelos fiéis defuntos. A morte é um acontecimento inevitável. Cada um de nós precisa entender isso pela própria experiência pessoal. Todos nós já fizemos experiência de alguém muito querido, próximo de nós, que já tenha falecido. Segundo a visão cristã, porém, a morte não é considerada um fato natural. Pelo contrário, é o oposto da vontade de Deus. Deus, o Senhor da vida, nos dá a vida em abundância, e a morte é uma mera consequência do nosso pecado. Entretanto, em Cristo, Deus toma sobre si os nossos pecados e suas consequências. Desta forma, a morte se torna uma passagem, uma porta. Por isso que nós dizemos, hoje foi a passagem do nosso irmão, da nossa irmã. Para nós a morte é uma passagem, uma porta de entrada para outra vida. Graças à vitória de Cristo sobre a morte, podemos superar o medo que temos dela e a dor que sentimos quando atinge alguém que está próximo de nós. Enfim, para o cristão,
Não há distinção entre vivos e mortos, porque nem os mortos são mortos, mas defuntos, ou seja, privados das funções terrenas, mas à espera de serem transformados pela ressurreição. Por isso que dizemos que a morte é uma passagem. Qual a origem desta celebração? Essa lembrança dos fiéis defuntos remonta aos primórdios da humanidade. Mas, como vimos, com o advento do cristianismo, a perspectiva muda radicalmente. Os primeiros cristãos, como podemos facilmente observar nas catacumbas, esculpiam a figura de Lázaro nos túmulos, como anseio de que seus entes queridos pudessem também voltar à vida por intermédio de Cristo. Lembremos que Cristo ressuscitou Lázaro. No entanto, somente no século IX começou a celebração litúrgica de um falecido, como herança do uso monacal, ou seja, dos monges, já em vigor no século VII. Eles costumavam empregar dentro dos mosteiros um dia inteiro de oração por um falecido. Este costume, porém, já existia no rito bizantino, que é anterior, que celebrava os mortos no sábado anterior à 60ª, que era um período entre o fim de janeiro e o mês de fevereiro. Mais tarde, no ano 809, o bispo de Trier, Dom Amalário Fortunato de Metz, inseriu a memória litúrgica dos falecidos, que aspiram ao céu, no dia seguinte ao dia dedicado a todos os santos e santas, que já estavam no céu. Enfim, em 998, por ordem do abade de Cluny, Odilone de Mercœur, a solenidade de finados foi marcada para o dia 2 de novembro, precedida por um período de preparação de 9 dias, conhecido como Novena dos Defuntos, que começava no dia 24 de outubro. De lá para cá, então, esse dia 2 de novembro ficou estabelecido como o Dia dos Fiéis Defuntos. E a Igreja nunca mais parou de celebrar esse dia, de rezar pelos falecidos, de rezar por todos os mortos, tanto conhecidos como desconhecidos. E aí veio o costume de visitar os cemitérios, de visitar os túmulos dos mortos. Então hoje, no mundo inteiro, a Igreja celebra pelos fiéis defuntos. Em muitos lugares, os padres celebram missas nos cemitérios, onde é possível, onde tem um lugar, um espaço, mas na maioria das vezes celebra mesmo na igreja. E todos nós podemos acorrer, ir às celebrações e lembrar os defuntos da nossa família, os conhecidos, e também rezar por todos aqueles que não tem quem reza por eles, pelos esquecidos, por aqueles que foram enterrados de forma como indigentes, enfim, por todas as pessoas que já faleceram. Rezemos pelos fiéis defuntos. É uma tradição da Igreja e é uma maneira de pedir a Deus misericórdia por todos os que já partiram desta vida. Um dia também rezarão por nós. Que nós possamos viver bem esse dia na graça de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.